Bom. Agora deixa eu só ver esses probleminhas técnicos aqui. Não quero passar. Tá. Bom. Um outro exemplo onde nós conseguimos observar o momento angular de uma maneira muito interessante, né? É no movimento de precessão do peão. Então, no movimento de precessão do peão, o que é peão, professora? Talvez alguns de vocês não tenham, alguns dos alunos mais novos não tenham visto esse brinquedo, não conhecem. Eu não sei muito bem como que estão agora os brinquedos. Mas o peão, ele tem um movimento muito interessante e ele descreve bem o movimento de precessão que a Terra faz. Então, o que é a precessão? Vamos pensar primeiro no peão, depois no caso da Terra, né? Toda vez que você tende a girar um peão, né? O que você vai estar observando? Geralmente as pessoas tentam colocar ele endireitar o eixo, né, do movimento. Opa, um eixo mais. Desculpa a caneta. A intenção era que esse eixo fosse perpendicular, pessoal. Fisicamente ele é perpendicular. No entanto, o peão, devido a um pouco de atrito que existe entre o solo e tal, né, no caso do peão, ele e a sua característica, né, sua geometria, ele vai exercer um movimento interessante. Então é como se ele fosse escorregando, fosse deslizando, até que estabelecesse rotação em um eixo pré-definido. Só que esse eixo pré-definido, né, ele apresenta um ângulo de abertura θ entre o eixo que é perpendicular, que a pessoa geralmente colocou o peão para rodar, e o eixo de giro que ele assume. Nesse eixo de giro que ele assume, o momento angular permanece constante por uma boa parte do tempo, né? Depois, no caso real, o atrito atrapalha, freia o movimento, mas por uma boa parte do tempo, o peão ele estabelece um giro em uma velocidade angular constante em um eixo de rotação. Esse tipo de movimento que você vai ter, que vai se desviar de um eixo que tentaria endireitar o movimento, se chama precessão. Então, a precessão é como se fosse uma força aplicada, né? Uma força de rotação aplicada que tenderia a alterar o movimento. No caso da Terra, né? Que nós podemos ver? Bom, a Terra ela vai sofrer pressão gravitacional, ela vai sofrer influência gravitacional tanto da Lua quanto do Sol. Mas a Terra, ela tem uma característica interessante. Ela tem polos que achatam a sua geometria. Então, a Terra ela pode ser considerada um esferoide achatado. Tanto que a precessão na Terra também é chamada de precessão dos equinócios. Precessão dos equinócios. Então, o que acontece? Além de ter uma força gravitacional exercida pelo Sol e a Lua na Terra, que tentam endireitar, né, o seu movimento, há também um torque, que tende a ser exercido por eles, que vai tentar alinhar esse movimento de precessão. No entanto, existe um efeito produzido que é o contrário, né? A Terra ela consegue estabelecer uma rotação em torno desse eixo. Então, essa rotação que ela estabelece com relação ao eixo horizontal, ela tem um movimento circular, no entanto, ela tem uma rotação perpendicular, ela tem uma rotação no mesmo plano com um ângulo θ, que no nosso caso é um ângulo de 23,5 graus, né, em relação ao eixo de precessão. E a Terra, e para que se mude esse ângulo em
quase 0,1 graus, demanda 26 mil anos. Então, pode-se dizer que a Terra estabelece a Terra tem um momento angular constante, né? E esse efeito todo da precessão, essa variação do ângulo, ela é responsável pelo fenômeno das estações do ano. Graças à precessão que a Terra possui as estações do ano. Um outro exemplo de conservação de momento angular, ele pode ser observado, né? E ele está sendo estudado, e ainda é um estudo muito recente, é com relação ao momento angular global, e ele pode ser obtido por meio do estudo das placas tectônicas. Então, o que é uma placa tectônica, né? A Terra ela é dividida em pequenos fragmentos na sua crosta terrestre e esses fragmentos se chamam placas tectônicas. No entanto, Bowen, esse artigo é bem interessante se alguém tiver interesse, eu coloquei eles na referência, né? Ele fez um estudo, ele e sua equipe, né? E existem outros trabalhos também que seguem a mesma linha de raciocínio. No entanto, o trabalho do Bowen foi o que eu achei melhor escrito, né? Talvez seja uma opinião particular, mas conseguiu demonstrar bem com alguns gráficos e cálculos. Então, o que ele vai, resumindo, é bem complexo, mas o que ele vai dizer, né? Que sempre existiu a conservação do momento angular global no planeta. Sempre que houve o movimento das placas tectônicas, pode-se dizer que durante esse movimento desses fragmentos que existem, né, elas vão ser movidas por quem? Pelo magma terrestre. Essa velocidade de deslocamento das placas tectônicas, elas são da ordem de centímetros por ano. Então, para que haja uma colisão entre as placas, ou para que as placas se afastem, são um processo na natureza que leva milhares e milhares de anos. Analisando alguns fenômenos que aconteceram nos últimos 2 milhões de anos, com evidências das placas tectônicas das regiões, né, pode-se concluir que esse momento angular global sempre se preservou. Então, por exemplo, existem alguns tipos de movimentos das placas tectônicas, que são chamadas de movimentos convergentes ou movimentos divergentes. O convergente é um pouco ilustrado por essa figura aqui. Então, o que vai estar acontecendo, né? O magma que existe no planeta, ele consegue arrastar essas placas com essa velocidade pequena, bem pequena, comparado ao diâmetro do planeta, todos os dias. E na colisão convergente, né? Geralmente a placa oceânica ela vai colidir com a placa continental. Quando ela colide com a placa continental, note-se que tem um movimento aqui de giro, aparentemente, né? Pode-se dizer que é provocado um torque. Um torque nesse choque, e a placa mais densa, que é a placa oceânica, né? Ela tende a se acumular, ou ela tende a mudar seu sentido de direção, né? Ela tende a vir para baixo da placa continental. Esse fenômeno de colisão convergente é um dos responsáveis, né, pela formação de montanhas e rochas. A Cordilheira dos Andes, no Chile, foi formada por esse tipo de colisão. Existe um outro tipo de colisão, chamada de divergente, que ela vai estar fazendo o quê? O magma terrestre, ele sempre está se movimentando, ele tem uma temperatura muito alta, né? E algumas placas que estão unidas, né? Elas podem se dividir ou se rachar, ou uma placa só pode se rachar, né? E com o calor do magma terrestre, as fendas ou rachaduras elas expandem. Então, o que acontece? As placas tectônicas, começam a se afastar entre si
E daí, isso daqui, ops, e esse foi, por exemplo, um dos efeitos provocados na Pangeia, onde a placa da América do Sul se afastou da placa da África, a placa da América do Norte se afastou da placa do continente europeu e asiático. E em alguns casos em que ocorrem terremotos, né, essas placas, o magma terrestre, ele consegue se sobrepor. Deixa eu tentar vir aqui, tá saindo. Ele consegue se sobrepor por meio dessa rachadura e aí provoca tsunamis, maremotos, terremotos. Mas, voltando para a questão do momento angular, pensando nessa conservação do momento angular global, e por que é complexa, né? Porque o efeito que existe entre duas placas, ele pode produzir efeitos em diversas outras placas. Mas as placas que se moverem mais rapidamente ou que tiverem uma menor massa, uma menor densidade, elas tendem, por exemplo, a placa oceânica, ela tem um momento de inércia maior. A netinha está dando defeito. A placa oceânica, ela tem um momento de inércia maior. Quando ela colide, ela vai tentar se mover agora. A placa oceânica tem um momento de inércia maior. Ela tende a se deslocar com uma velocidade menor do que as placas continentais, por exemplo, né? Claro que vai depender de placa para placa, isso que eu estou falando. Mas as placas que têm menor massa e menor diâmetro, né? Elas tendem a ganhar mais velocidade e elas se movem com um pouco mais de rapidez. No entanto, existem fortes evidências que o momento angular global sempre se conservou. E a última aplicação que nós vamos trabalhar na aula de hoje é voltada à conservação do momento angular na lei das áreas, né, de Kepler. Então, o que nós temos aqui? Algumas forças na natureza, elas são consideradas forças centrais. O que são forças centrais, professoras? As forças centrais, elas dependem do raio, dependem da direção, né, elas vão depender do tamanho do raio do efeito que vai ser sentido. Então, existem três forças centrais principais na natureza, que é a força gravitacional no espaço, a força elétrica, dada pela lei de Coulomb, e a força elástica, dada pela lei de Hooke. E a força gravitacional, né? No caso das forças gravitacionais, a força sempre vai ser paralela ao vetor R. O vetor força sempre vai ser paralelo ao vetor R. Quando dois vetores são paralelos, o ângulo que existe entre eles é igual a 0 graus. Seno de zero é zero. Então, por isso que o torque é nulo, né? No caso dessas três forças centrais, o torque que existe, que é aplicado por elas, é nulo no sistema. Se o torque é nulo, então o que acontece? O vetor momento angular permanece constante. E daí, vamos fazer algumas definições aqui antes de nós entendermos como que ele ajuda a compreender a lei de Kepler, né? E qual é o efeito que se tem no afélio e no periélio da Terra. A força, ela pode ser definida como um momento linear em relação ao tempo. No entanto, quando a gente substitui a equação 18 na equação 5, e depois na equação 7, o que a gente vai ter aqui? Que o torque, a equação 5 é essa, que o torque vai ser igual ao módulo de R vezes módulo de força, né? Vezes seno do ângulo θ. E o torque, na equação 7, ele é definido como dL dt. Vamos esquecer essa parte do seno, pensar no torque perpendicular em 90 graus, né? Então,
Quando a gente usa essa definição, o que vai ter aqui? Que existe algo... Desculpe. Então, deixa eu só apagar a caneta aqui. A equação de RF seno de θ, ela pode ser escrita como produto vetorial do raio pela variação do momento linear em relação ao tempo, ou do raio com a força. Essa notação, módulo de R, módulo de F, seno de θ, em cursos superiores, né, nós vemos em geometria analítica, que ela é considerada como um produto vetorial. Pessoal que não viu, não se assusta, só estou dando uma continuação do raciocínio. Pessoal que já viu vai relembrar. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui, né, que o produto vetorial do raio com a variação do momento linear é igual a taxa de variação do momento angular. Expandindo o lado esquerdo da equação, né, já que a gente já tem o direito mais certo, esse produto vetorial ele pode ser dado pelo produto do raio com o vetor momento linear. E daí, existe uma certa distribuição. As propriedades de produto vetorial são comutativas. Então, vai ter o produto vetorial de R com dp dt e vai ter o produto vetorial de dr dt com P. Se vocês lembrarem bem, dr dt é igual a velocidade. P é igual a mv. Produto vetorial é seno, então vai ser produto vetorial de velocidade com velocidade vezes m. Isso daqui vai ser quem? Módulo de velocidade, seno de zero, já que velocidade é paralela com a própria velocidade, né? Portanto, essa segunda parte da equação se anula. E, essa aqui eu já tinha explicado. E a variação do momento angular também pode ser escrita como o produto de R dp dt. Quando nós tiramos as variações, nós temos uma importante notação, que o momento angular ele pode ser escrito também como o produto vetorial do raio com o momento linear. Como o momento linear é mv, o produto angular ele vai estar associado com o momento linear por meio do raio e do ângulo de deslocamento e do ângulo que existe entre eles. Então, como que isso pode ser aplicado, né, na segunda lei de Kepler? Lembrem que daqui que a gente vai ter aqui que L vai ser igual a R mv. Vamos considerar a situação máxima, né? Que θ é igual a 90 graus. E daí a gente só vai ter o raio. Ou seja, qual que é a situação máxima? Raio perpendicular à velocidade. Então, vamos escrever raio perpendicular à velocidade. Isso é aceito. Então, a lei de Kepler, ela fala... O que vai acontecer, né? Geralmente, existe um corpo celeste, no caso a Terra, os planetas, que eles giram ao redor do Sol com uma órbita aproximadamente elíptica. E a posição desse centro de massa aqui podemos entender como a posição do Sol. Segundo a lei de Kepler, nós temos que áreas iguais serão percorridas em intervalos de tempos iguais. Aqui depois eu vou afundar ela mais um pouquinho, achei que tinha corrigido. Então, se nós conseguirmos calcular a área, né, de um dos triângulos, nós estamos dividindo aqui o quê? Em duas partes. É como se estivesse falando que em uma parte existe uma posição, que nós na Terra chamamos de periélio, que é quando a Terra ela
ela está mais próxima do Sol e existe uma posição mais distante chamada afélio, que a Terra está mais distante na sua órbita do Sol. Tentando tomar essas áreas como pequenos triângulos, né? Essas variações de áreas, quando eu coloco dA, significa que é uma variação de alguma grandeza física, significa que é uma variação pequena, infinitesimal, dessa grandeza física. Então, tomando essas áreas como uma geometria de triângulo, né? Qual que é a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Nesse caso, a altura podemos chamar de dr, a base de r e dividir por 2. No entanto, dr vai depender de quem? Da velocidade do movimento da Terra em relação ao tempo, né? É o deslocamento infinitesimal. Daí nós vamos ter o produto vetorial de novo. Para quem ainda não entrou na graduação, ou para quem já entrou, vamos relembrar, né? E para quem não entrou, vou já informar, que em geometria analítica, o produto vetorial pode ser usado para calcular a área de um corpo. Por isso que eu estou usando esse produto vetorial. Então, substituindo aqui V dr igual a V dt, então vai ficar aqui vai ficar o produto vetorial de R com V com T, e daí dt, né? E aí, passando esse dt para o outro lado da igualdade, nós vamos ter a chamada velocidade arreolar, que ela é a variação da área em relação ao tempo no espaço. Só que esse produto R vezes V, ele é o quê? Lembra que L é igual a mvr. Então, quando eu consigo isolar a velocidade, vai ficar que a velocidade ela é uma função do momento angular com mr, né? Substituo na equação anterior, que é a equação 28. A velocidade arreolar da Terra, que é essa variação da área no tempo, ela vai ser equivalente ao módulo do momento angular dividido por 2m. No entanto, nosso sistema é isolado, né? Se a gente for considerar o sistema Terra ou planeta, os outros planetas também descrevem órbitas elípticas em relação ao Sol quando gira. Então, o momento angular de um planeta ele é constante. O momento angular global do planeta ele é constante, né? E daí a massa também da Terra pode-se dizer que é constante, né? Pelo menos em pequenos intervalos de tempo. Então, significa o quê? Que essa velocidade arreolar, a velocidade da variação da área com relação ao tempo, vai ser constante. Mas no que isso vai ter aplicação, professor? Na conservação do momento angular. Então, existem dois pontos típicos, né? A Terra sempre vai estar orbitando ao redor do Sol. Mas existem dois pontos típicos que ela vai estar mais próxima e mais longe, que é o ponto do periélio e o ponto do afélio. Afélio é mais afastado, periélio é mais próximo. Então, vamos tomar aqui. A massa da Terra sempre vai ser a mesma, só que o raio do afélio é diferente do raio do periélio. O raio do periélio é menor e o raio do afélio é maior. Portanto, a velocidade de giro, como o raio é maior, a velocidade de giro na Terra no afélio ela é menor. E lembrando que ômega é V sobre R. R não muda, né? Então, quando a Terra está no afélio, geralmente no começo de julho de cada ano, né? Esse ano foi dia 4 de julho. Então, a Terra ela vai estar se movendo com uma velocidade um pouquinho menor, um pouquinho mais lenta. No periélio, a Terra se move com uma velocidade um pouquinho mais alta, maior. Professora, mas isso tem influência nas estações do ano? Não, não tem, nenhuma. O que tem influência nas estações do ano é o movimento de precessão dos equinócios.
No entanto, o que que significa, né? Que no caso do periélio, como a Terra se move com uma velocidade um pouco maior do que no caso do afélio, o tempo de duração dos das estações, ele se torna um pouquinho menor. Calcula-se que, em média, bom, o periélio acontece em janeiro, né? Esse ano foi no dia 5. Geralmente dia 5, dia 4 vai ter um pouquinho de variação, porque porque a gente não tem as 24 horas certinhas no dia de translação, né? Da Terra. Então sempre vai ter uma diferençazinha, mas vai acontecer no começo de janeiro. Então, o que que acontece? No caso do periélio, em janeiro, no hemisfério norte está no inverno, no hemisfério sul está no verão. O tempo de duração das estações no afélio é de cerca de, desculpa, no periélio é de cerca de 5 dias menor do que no afélio. Então, diz-se, né, segundo os estudos, que há 5 dias de duração menor do verão, no periélio, para as pessoas do hemisfério sul, do que no período do afélio, e 5 dias menor da estação de inverno, no hemisfério norte, do que quando se está no periélio, do que na outra metade do ano, que a Terra fica mais afastada do Sol, né? Vai do afélio. Bom, pessoal, então terminamos aqui esse módulo de das leis de conservação. Espero que tenham gostado do curso. Nas próximas semanas, eu e o professor Guilherme vamos estar discutindo os outros módulos de física. Eu vou vir com termodinâmica, o professor Guilherme com um pouco mais de eletromagnetismo e física moderna. E espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem me chamar. Até mais, pessoal! Fechar aqui. Descartar.